Deus. Eu peço licença para tirar a máscara, senão ninguém vai entender o que eu falo, né? Eu falo que são tempos difíceis assim, né? Que a gente fica meio sem saber o que fazer ainda. Porque eu digo isso, eu estava chegando e eu vi a pastora Márcia na porta. E é meio que instintivo, né? Eu acho que a última vez que eu vi os pastores foi no começo do ano, né? Meu esposo esteve pregando aqui. É meio que incentivo, a gente quer abraçar, né? Aí eu desci do carro dele, eu lembrei, falei, não pode. Aí o pastor veio, né, com a mãozinha. Nós estamos orando para passar logo isso. Em nome de Jesus, já está no final. Boa noite, amadas irmãs, mulheres notáveis. Que a paz do Senhor seja sobre todas, amém? Muito boa noite para você que está assistindo a essa live. Você, mulher, que possa ser edificada nessa noite através da palavra de Deus. Eu quero aproveitar que você está em pé, as irmãs que estão aqui comigo, e eu convido as irmãs a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. A pastora Márcia me informou que hoje é o culto das primícias, é isso? Joia. Culto das primícias, geralmente, quando esse tema de primícia, houve-se muita pregação de Caim e Abel, né? Quando fala de primícias, de oferta, de ofertar ao Senhor. Eu até pensei em Caim e Abel, mas eu falei, não é justo, porque é mulheres notáveis, né? Vamos falar de mulher então, amém? Então, para falar de primícias, com uma mulher notável na Bíblia, eu quero convidar você a falar a respeito de uma mulher de Betânia. Marcos 14, a partir do versículo 3. Marcos 14, verso 3. Diz assim, todos acharam, amém? Diz assim a palavra. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, por que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Uma outra versão diz, se indignavam contra ela. Verso 6. Jesus, porém, disse, deixai-a. Por que a molestais? Ela faz-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Antecipou-se-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho foi pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Eu gostaria de pedir que você colocasse um minutinho a sua Bíblia aí de lado. E eu gostaria de, antes de ministrar a palavra de Deus, fazer uma oração. Eu sei que nós estamos aí numa quinta-feira, um friozinho, você podia estar na sua casa, né? Bem bom, descansando, na coberta, mas você preferiu estar aqui na presença de Deus. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Todo aquele que vai em busca de Jesus não volta de mãos vazias. Todo aquele que busca a presença do Pai, de maneira nenhuma vai sair de mãos abanando. Então eu creio que se você está aqui nesse lugar, você vai receber de Deus a vitória, a bênção e a resposta para a tua vida. Fale com Deus nesse instante. Pai eterno, eu quero pedir, Senhor, que venhas falar
ao coração de cada uma dessas irmãs que estão aqui presentes, que estão me assistindo, Senhor, pelo culto online. A tua palavra que é viva e eficaz, venha, Senhor, realmente penetrar os corações. Pai eterno, vem fortificar, Senhor, a fé, vem edificar, Senhor, o coração na tua presença. Eu quero, Senhor, pedir a intervenção do teu santo e bendito Espírito sobre a vida de cada uma delas. Fortalece, Senhor, aquela que está abatida, traz alegria, renovo, que o teu Espírito seja falando em cada coração, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar um minutinho? Bom, como eu falei no início, eu tive a necessidade de falar de uma mulher, né? Já que o culto é Mulheres Notáveis, e particularmente, essa é uma mulher que eu acho muito notável. A Bíblia fala a respeito do jantar em Betânia, que está relatado aqui no texto de Marcos, que nós acabamos de falar, também no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de João. E o contexto todo que eles vão falar, aqui não deixa explícito, mas João capítulo 12 vai dizer que essa mulher do vaso de alabastro é Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, que viviam em Betânia e eram amigos de Jesus. O que isso tem a ver com primícia? Aparentemente nada e tudo. A primícia, a festa das primícias, foi uma ordenança do próprio Deus para o povo de Israel. Lá no livro de Levítico, capítulo 23. O povo de Israel, em si, é um povo que gosta muito de festas. Se você for pesquisar, eles têm pelo menos ao longo do ano 7 festas. E dessas 7 festas, 3 foram ordenanças diretas do próprio Deus para com o povo. A primeira festa é a festa da Páscoa. A segunda é chamada festa da colheita, ou festa das semanas, porque era uma duração de 7 semanas. Ou ainda a festa das primícias, ou do Pentecostes. Quando eu falo Pentecostes, você se lembra de alguma coisa? Sim ou não? A festa do Pentecostes, exatamente o que está descrito lá no livro de Atos. Porque a festa das primícias era 50 dias após a Páscoa. E por último, a terceira grande festividade que Deus tinha ordenado ao povo é a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Mas vamos nos deter aqui na festa das primícias, que é o tema de hoje. A festa das primícias, ela era feita mais ou menos no nosso calendário em torno de junho. Abril, mais ou menos, era a Páscoa, depois vinham as primícias em junho, e dos tabernáculos mais ou menos em outubro, jogando para o nosso calendário aqui, cristão. E a festa das primícias, nada mais, nada era do que uma festividade, realmente uma solenidade que todo o povo participava. Era primícia, que vem de primeiro. Os primeiros frutos que eles recolhessem da terra e também do rebanho, eles consagravam a Deus, como uma forma de agradecimento e reconhecimento de que tudo que eles tinham provinha de Deus. Então era uma verdadeira solenidade, era um ato de gratidão, era um ato voluntário de reconhecimento do cuidado e da soberania de Deus para com o povo. Eu vi a pastora Márcia falando aqui que hoje vai ter umas delícias. É isso, pastora? Isso é de judiar da mulherada, né? Quantas aqui gostam de doce? Ainda bem que eu não fico sozinha, né? Mulher geralmente gosta de doce.
Sabe como que eu comparo as primícias? Para ficar uma linguagem bem fácil de todas entenderem, e você que está me assistindo. Você já foi? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia em festa de aniversário. Aí agora deu uma saudade de festa de aniversário, né? Não está podendo mais fazer festa de aniversário, ô tristeza. Mas eu lembro quando eu era criança, nós íamos em festa de aniversário, e a criançada fazia festa, né? Comia, os adultos ficavam conversando, a criançada correndo. E às vezes a minha mãe chamava, vamos, está na hora de ir embora. Aí quando eu ia embora, a pessoa falava, o anfitrião, né? Geralmente os pais da criança que estava fazendo ali o aniversário, falava assim, espera aí, já vai cantar o parabéns. É a hora do bolo. Aí a gente faz aquela cara de piedade para a mãe, tipo assim, por favor, deixa cantar parabéns. Mas não era bem o parabéns. É porque a gente queria os docinhos e o bolo no final, que era a melhor parte, não é? Vocês faziam isso também? Então, havia-se a expectativa do aniversário, mas a gente queria o grande ênfase, o grande finale, era a hora do bolo. Era o parabéns. Então, o fato de sair antes de cantar o parabéns e cortar o bolo, era uma coisa deselegante. Ainda é assim hoje? Se a gente lembra, né? Por favor, irmãs, se vocês fizerem aniversário e tiver bolo, vocês me convidam? Eu estou com saudade de comer bolo. Eu comparo. Por que eu estou falando do bolo? Porque eu comparo primícias como se fosse um bolo. Aí eu lembro que a turma lá cantava parabéns para você, né? E cantava, todo mundo se esgoelava. E daí sempre tinha um amigo que queria queimar a cara da gente e dava continuação no parabéns. Com quem será? Você já passaram por isso? Com quem será? Só para queimar a cara do amigo, né? Todo mundo ali vendo. E às vezes a menina, o menino que ela gostava, que ele gostava, estava ali. E a pessoa não sabia o que fazer, se enfiava debaixo da mesa. Aí, depois apagava-se a vela, né? Salivava tudo em cima do bolo. Vocês comiam, não é? Mas aí vinha aquela coisa, a hora de cortar. Quando se cortava, tinha aquele ritual. E o primeiro pedaço vai para... Vocês faziam isso também? Amém? Não é? O primeiro pedaço vai para quem? Né? Aí já tinha queimado a cara da criança, falando com quem queria casar. A criança dava uma disfarçada. Ai, para o meu pai, para minha mãe. Para o vô, para a avó, para o tio, para a tia. Porque o primeiro pedaço era importante. Todo mundo no aniversário ia comer o bolo. Mas o ênfase, a expectativa, para quem que vai o primeiro pedaço, queria dizer que aquele primeiro pedaço era para alguém que era importante para o aniversariante. Ele era digno do primeiro pedaço. Todos iriam comer, mas o primeiro pedaço vai para... Sabe, irmã? Na nossa vida também é assim. No nosso caminhar com Deus, também é assim. Para quem nós estamos dando o primeiro pedaço da nossa vida, do nosso coração, dos nossos projetos e dos nossos sonhos? A Bíblia vai falar, Marcos 14, que estava tendo ali um jantar. Era um jantar, somente um jantar. João 11, havia acontecido um fato inédito, que é a ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala que eles estavam na casa de Simão, o leproso. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque algumas pessoas confundem com Simão o fariseu. Não é, é outra pessoa. Ele diz Simão, vírgula, o leproso, que é para diferenciar. Provavelmente foi alguém que Jesus tenha curado. Por que você está falando isso, pastora?
Porque se ele realmente ainda estivesse leproso, ele não iria poder receber ninguém. Os leprosos viviam isolados da sociedade. Eles não tinham contato, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então era um homem que provavelmente foi curado por Jesus. Não sabemos se ele era amigo da família de Maria, de Marta e Lázaro, ou se era algum parente. Não sabemos. O fato é que Marta, Lázaro e Maria também estavam nesse jantar. E ali acontecendo um jantar, depois da ressurreição de Lázaro. Então, eu acredito que foi um jantar como um agradecimento por Jesus ter ressuscitado Lázaro. E no meio desse jantar, Maria tem uma atitude diferenciada. No meio de um jantar, provavelmente depois deles terem feito a refeição, quando todo mundo estava conversando, vem Maria, eu posso usar isso aqui? Isso daqui é um copo de água, mas hoje vai ser meu vaso de alabastro. Pode ser? Ela vem com um vaso de alabastro. Um vaso de alabastro era um vaso com um gargalho mais comprido e ele tinha um rompimento para você quebrar quando fosse usado. Pense em um ouro líquido, em um tesouro líquido. Nós estamos falando de uma essência pura de nardo. O que acontecia com esse vaso? As moças solteiras do povo de Israel, elas iam ajuntando ao longo do tempo, ao longo dos anos, e eram usados somente em uma ocasião muito especial. Irmã, você solteira, qual que é a ocasião especial que você está aguardando? O casamento, não é? Era como se fosse um enxoval. O nosso povo brasileiro faz enxoval, né? Cama, mesa, banho. Elas não. Elas iam ajuntando nesse vaso ao longo do tempo. E quando se casavam, na sua noite de núpcias, lavavam os pés do seu noivo, e agora então o esposo, e ungiam os pés do marido. Que eu acho que deveria ser o contrário, né? A mulher que deveria receber massagem. Mas tudo bem. Questão cultural. Ok, a gente não discute. Então, havia assim uma expectativa de uma moça solteira para esse dia. E Maria não foi diferente. Ela foi ajuntando. Quando eu leio isso, o Espírito Santo de Deus fala no meu coração a seguinte coisa. Para nós adquirirmos alguma coisa, nós necessitamos de algo chamado processo. O fato dela ir junto, como era uma essência muito cara, não era algo que a pessoa tinha dinheiro para adquirir na hora, ela tinha que ir ajuntando. E todo o processo requer tempo e valor. Todo o processo tem o seu tempo e o seu valor. Ei, irmã, quantos processos você já passou na tua vida? O processo de construir uma família, o processo para chegar à maternidade, o processo para construir uma carreira, o processo para construir o seu ministério, o processo de você erguer e crescer uma empresa. Tudo isso, todo esse processo, quantas lágrimas você derramou? Durante esse processo, quanto sacrifício você teve que fazer? Quantas orações? Quanto clamor diante de Deus? São os processos da nossa vida. Nesse jantar, Maria pega aquilo que ela tinha de maior valor. Não foi 1, 2, 3 dias. Foi o processo de uma vida toda.
foi tempo, foi valor que ela investiu ali. E ela tem uma atitude inusitada, sem falar uma só palavra. Nós acabamos de ler o texto bíblico. Você não vê Maria falando nada. Ela entra, Jesus está sentado. Eu saio aqui de foco, você sair daqui? Fica aqui então, volta. Ela vai e quebra o vaso. Você pode completar após mim? Ela quebra o vaso. Eu acho isso sensacional. Sabe por quê? Porque Maria simplesmente poderia pegar todo o seu processo de vida, todo o seu tempo, todo o valor que ela investiu nesse processo, que é o vaso de alabastro, e dar nas mãos de Jesus. Senhor, é teu. Não é? Quando eu tenho uma coisa e dou a outra, isso aqui não me pertence mais. É dela, é dado. Ela podia simplesmente pegar o vaso e dar na mão de Jesus. Seria a mesma gratidão, o mesmo sentimento. Mas olha só o que ela faz. A Bíblia fala, lá no versículo 3, que ela quebra o vaso sobre a cabeça de Jesus. Quando ela quebra o vaso de alabastro, a essência que está dentro sai. Você já quebrou alguma coisa lá na sua casa? Falar com as donas de casa aqui. Geralmente, teoricamente, quando você quebra alguma coisa, não dá para reaproveitar. Ainda tem umas irmãs que são muito criativas, que conseguem fazer isso, né? Pega, por exemplo, um vaso, transforma em alguma outra coisa. Mas um vaso quebrado, geralmente o que a gente faz? Joga-se fora, acabou a utilidade. Não serve mais para nada. Sabe o que Maria estava dizendo com uma atitude dessa? Eu estou quebrando sobre a cabeça de Jesus, porque esse vaso não vai servir para mais nada, a não ser honrar o meu mestre. Ei, o processo que eu tenho nas minhas mãos, o processo que me levou anos, que levou investimento, que me custou, agora é tudo de Jesus, até a última gota. Até a última gota, não vai servir para mais nada, não vai servir para mais ninguém, é só do mestre. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Ei, deixa eu falar uma coisa interessante. Quando eu olho esse texto, eu lembro de Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz que nós somos vasos de barro e temos em nós o tesouro de Deus. Ei, você como um vaso, carrega dentro de si, não um nardo, mas algo muito mais precioso, valoroso, chamado adoração. A tua essência, minha irmã, a tua essência é de adoração. Jesus vai explicar isso para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Olha, é chegada a hora, e essa hora já chegou, essa hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e é necessário que aquele que o adore em espírito e em verdade. Querida, eu estou aqui nessa noite para te dizer que os processos que você tem passado na sua vida é para a única coisa, para você guardar dentro desse vaso a adoração que pertence a Deus. Para adorar, para adorar, para adorar. E muitas vezes, amadas, nós como vasos, nos preocupamos tanto com a aparência do vaso, né?
Nossa, como ela engordou. Nossa, mas esse cabelo. A gente se preocupa tanto, principalmente em uma época de uma ditadura de beleza que nós passamos, e que a gente olha para o vaso e menospreza a essência. Ei, o vaso, amada, é só um recipiente. A adoração de Maria não estava no vaso, estava no nardo. O que Deus espera de você como primícia nessa noite não é só um vaso, mas a tua essência de adoradora, em espírito e em verdade. Aleluia! Maria ofereceu o seu melhor, todo o seu recurso, tudo que ela tinha de mais precioso, estava naquele vaso de alabastro. Ela vai e quebra na cabeça de Jesus. E aquele unguento, aquela essência pura, aquela essência invade todo o ambiente onde as pessoas estavam. Sabe por quê, amada? Porque a primícia, quando ela é de qualidade, quando ela é de boa excelência, quando ela é pura, outras pessoas vão notar a tua adoração. Aleluia. Para Deus é o melhor. Para Deus é excelência. Sabe qual que é o nosso problema, amadas? Muitas vezes a gente entrega aquilo que a gente não tem mais condições, ou não tem mais domínio. Quer ver uma coisa? Eu conversei uns tempo atrás com uma irmã, ela estava passando uma luta muito grande com o filho. E eu vi ela algumas semanas atrás, e a gente como pastora, né, como irmãs em Cristo, a gente ora, mas também quer ver resultado, né? Então você ora, entrega diante de Deus, mas dá uma verificada. Então quando eu vi ela, eu falei assim, e aí, irmã, como é que está a situação? Melhorou? Porque a gente quer saber, né? Está orando, eu continuo orando, como que eu faço? E eu perguntei a respeito do filho, como é que estava a situação do filho. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, pastora, eu não sei mais o que fazer, eu já falei para Deus que está na mão dele. Eu falei, mas agora? Agora, irmã, que você entregou para Deus? Eu orando todo esse tempo. Por quê? Nós temos a triste mania, a infelicidade, de quando nós não temos o controle de algo, entregar para Deus. Senhor, já fiz tudo que eu fiz, que eu tive jeito. Agora que eu não consigo mais, recebe. Não. Amada, para Deus não é esta. Ou você entrega a tua primícia, ou você segura o reggae. Para Deus é o melhor. Se vai entregar o teu filho, entrega todos os dias da vida dele nas mãos de Deus. Se é para entregar a tua família, então entrega nas mãos de Deus e confia no agir do Espírito. Se é para entregar a tua vida profissional, a tua carreira, a tua empresa, o teu trabalho, então faz direito. Entrega desde o início, mas entrega a primícia. Os primeiros frutos. O povo de Israel se ajuntava para dar os primeiros frutos. Antes da própria família usufruir do fruto do trabalho, antes de amigos usufruírem, é primeiro para o Senhor. Porque é dele que vem o nosso refúgio, é dele que vem o nosso recurso, é dele que vem a resposta. Maria, ela teve a tristeza de ter perdido o irmão. Ela sabia o que era perder uma pessoa que ela amava da família. Ela passou pelo processo do luto. 4 dias, mas passou. Quando ela teve a oportunidade
Quando ela viu Jesus novamente, ela falou: não posso deixar batido, não. Vai o meu melhor. Vai a minha primícia. Vai os primeiros frutos. É para Jesus. Você tem dado os seus primeiros frutos para o Senhor? É por isso que nós cultuamos a Deus. É por isso, lá na nossa igreja, nós somos ensinados. Olha, domingo é dia do Senhor. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Primícia é na casa do Senhor. Antes de ir para o trabalho, antes de ir qualquer passeio, primícia, domingo é dia do Senhor. É por isso que nós consagramos os nossos filhos, porque a primícia pertence ao Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 37 diz: porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Nessa noite, eu quero convidar você que está assistindo essa live, a entregar o seu melhor diante de Deus. Sabe a história do bolo? Pois é. Primeiro pedaço é para o Senhor. Todas do aniversário vão comer. Todos que estão presentes vão participar do parabéns, vão comer o bolo. Mas o primeiro pedaço sempre tem que ser do Senhor. Eu quero orar por você. Você pode se colocar em pé? Aleluia. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa noite. Qual área da tua vida que você precisa entregar como primícia diante de Deus? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te dizer: para de tentar dar o resto diante de Deus e comece a entregar a primícia na mão dele. A primícia pertence ao Senhor, a primícia da tua vida, a primícia dos teus sentimentos, a primícia da tua finança. A primícia é um lugar de honra, é um lugar de prioridade. É nesse lugar que o Espírito Santo quer estar. Deus eterno, nós colocamos as nossas vidas diante da tua presença. Tu és, Senhor, a prioridade em nossas vidas. Nós entregamos, Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos diante de Ti, porque tudo vem das Tuas mãos, e tudo, Senhor, é para a honra, glória e exaltação do Teu santo e bendito nome. Vem, Senhor, nessa noite, receber, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Entregamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, porque nós sabemos e confiamos no Teu cuidado. Toca, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas irmãs. Guarda, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, de toda armadilha do inimigo sobre as nossas vidas. E faz-nos, Senhor, através do Teu nome, mais do que vencedoras, para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?